A gente tem um ambiente que naturalmente já tem os desafios climáticos e a gente ainda tem uma rotação com a necessidade muitas vezes de utilizar produtos que são mais agressivos. Então o tempo de recuperação é bem menor, então a gente sabe que não dá para colocar de forma não pensada, né, esse tipo de variedade no nosso manejo. Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você com o futuro do agro. Eu sou Josi Prado, estou aqui com o Luiz Eduardo Cassuia. Tudo bem, Cassuia? Tudo bem. E agronautas, vamos nessa? É isso aí. E o CultiveCast é o podcast do movimento Cultive Futuro. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o Cultive Futuro, acesse os links aqui embaixo para conhecer o nosso movimento e fazer parte aí desse momento que promete revolucionar o agro, certo? Estamos com 2 convidados especiais aqui, né, Luiz? Maravilha. Hoje tem uma turma aqui, vieram em dupla. Isso aí, Bastante conhecimento em ação, hein? Vai ter uma conversa boa. E antes da gente começar e apresentar os nossos convidados, eu preciso também agradecer os nossos patrocinadores, né? Eles que permitem também a gente fazer aqui o podcast, que é a Essere, a Biotrop, a Ouro Fino e a Fiber Max. Muito obrigada, pessoal, pelo apoio de vocês. E também a você aí, agronauta do outro lado, se inscreve no nosso canal, né? Não custa nada para você e ajuda a gente a alcançar um público muito maior aí no agro, certo? E agora, oficialmente apresentando os nossos convidados especiais, estou aqui com o Janderson Lacerda, que é engenheiro agrônomo pela UESB, mestrado em agronomia, doutorando em biosistemas na UFSB, com experiência na área de produção, trabalhando também ali na Fazenda Xingu, e também já atuou como gestor de pesquisa, né, em consultoria, e agora atua como desenvolvimento de mercado na Biance. E temos aqui também o Lucas Ávila, que é engenheiro agrônomo por Viçosa, né, mestrado em solos e nutrição de plantas e doutorado em fisiologia vegetal também pela mesma instituição, e também pela Universidade Nacional da Irlanda, com experiência em docência, desenvolvimento de mercado e agora atua na área de marketing e inovação, ambos da Biance. Tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui. Opa, grande satisfação para nós estarmos aqui com vocês. Obrigado, Josi. Obrigado, Cassuia, pela oportunidade. Muito bom mesmo. Obrigado. Com certeza, né? É um prazer para a gente, né, participar de um projeto tão inovador quanto o Cultive, né, e principalmente das pessoas de vocês, Luiz Eduardo, que a gente já tem algum contato, e também da Josi. Obrigado. Isso aí, a gente falou da sua experiência, né, como na área de pesquisa, então você já atuou junto com por coincidência, né? Junto na Cassuia. É isso aí. E, pessoal, hoje a gente vai falar muito sobre inovação, né, na área de fisiologia vegetal, que é também a área de atuação da Biance. Mas antes, a gente sempre pergunta para o pessoal como é que está a safra, né, para vocês darem um pequeno resumo, qual que é a percepção de vocês em relação à safra aí nas regiões que vocês atuam. Excelente. Eu rodo o Brasil inteiro. E essa é uma pergunta muito boa. Nós temos regiões que foram fantásticos o ano, né? O ano foi excepcional para vários, mas nós temos algumas exceções no Brasil também, algumas regiões que sofreram um pouco mais. Por exemplo, uma parte sul do MS, algumas regiões do Paraná, né? O próprio Rio Grande do Sul, que a gente tem acompanhado aí uma situação um pouco mais complexa, mas no restante do Brasil nós temos aí tudo para ser uma excelente safra, uma safra muito animadora para todos. E o Janderson pode comentar um pouquinho aqui também, né, Janderson? Você roda bastante aqui Bahia e Piauí, né, nesse local. Com certeza, assim, para a gente foi uma safra de início interessante, porque tinha chuva, né, constante, e o estabelecimento inicial foi muito bom para todo mundo. Quem conseguiu colocar logo na primeira janela, então teve altos níveis de produtividade. Acho que foi até um ano bem tranquilo para quem conseguiu fazer nessa janela. Quem deixou mais para o final teve um pouco de dificuldade, né? Então a gente tem regiões aí com 40, 50, até um pouco mais aí, 55, 60 dias sem chuva, o que tem dificultado um pouco nos índices produtivos aí da soja de final de ciclo, de final de janela, na verdade, né? E do próprio algodão. Safrinha também, em algumas regiões foram dificultadas, justamente por causa
dessa falta de chuva no final, mas a gente tem resultados muito promissores para quem conseguiu implementar logo no início da safra. Maravilha. Vocês atuam em quais culturas principalmente, né? Só para também situar o pessoal que está ouvindo. Aqui no Mato Piba, né, a gente tem atuado principalmente em soja e milho, né, e estamos ampliando agora os nossos trabalhos na cultura do algodão, com alguns trabalhos também, né, com feijão, mas o grosso mesmo fica em soja e milho. Demais regiões do Brasil mantém, né, a soja é nosso carro-chefe, sem dúvidas, mas já temos trabalhos aí com café, com alguma atuação em cana, timidamente ainda em citros, né, mas sendo a soja realmente o carro-chefe da Baense. Maravilha. Sim. Pessoal, vocês trouxeram aqui alguns itens interessantes sobre o que está sendo desenvolvido dentro da área de fisiologia, né, fertilidade do solo e até. E é uma coisa que eu vejo mesmo o pessoal falando mais a campo, né, sobre a estruturação da planta, né, a arquitetura da planta. Tem se falado, e isso a gente via assim mais em algodão, até porque a planta é, né, totalmente arquitetura ali, mas a gente eu tenho visto falar também na soja, né, sobre isso. O que vocês podem comentar sobre essa área? Excelente, eu vou comentar um pouquinho da soja e aí já passo para o Janderson. Essa é uma pergunta muito oportuna para nós, porque o carro-chefe da Baense, ela trabalha principalmente visando essa questão de modular a arquitetura da planta. Igual você falou, esse conceito, né, de arquitetura ou, entre aspas, estruturação, né, que a gente comenta hoje, estruturação de plantas, aparentemente ele é recente. Mas, Josi, é até interessante você perguntar, porque desde mais ou menos ali 1940 já tem trabalhos muito consolidados com trabalhar arquitetura de plantas. Vou citar um exemplo de uma pessoa muito famosa que eu tenho certeza que o nosso público aí vai conhecer bem. O Dr. Norman Borlaug, em 1940, meados de 1940, ele tinha um desafio muito grande no programa de melhoramento, né, de trigo lá no México, porque eram plantas muito altas. E aí ele recebeu alguns genótipos de plantas de trigo anãs do Japão, recebeu e fez um cruzamento, né, com aquelas plantas, foi fazendo retrocruzamento até purificar variedades ali, cultivares semi-anãs. E a partir daquilo ali ele conseguiu evitar o acamamento. Né, evitar o acamamento, isso já é uma mudança muito considerável em arquitetura de plantas. E uma vez que eles evitaram o acamamento, ele permitiu, né, fazer adubações mais pesadas, né, com nitrogênio, com fósforo, que a gente já reconhecidamente sabe que leva a induzir o acamamento. Então, conseguiu trabalhar com adubação mais pesada e também com arquitetura melhor, vamos dizer, em termos de porte. Isso foi consolidado, né, todos esses benefícios depois como uma revolução verde. Mais tarde ele ganhou em 1970 ou 72 o prêmio Nobel, é o único engenheiro agrônomo que ganhou o prêmio Nobel, olha só, trabalhando em arquitetura de plantas. Então, estima-se que esse trabalho dele aí, inicial, depois passou para outras culturas, né, tenha salvado da fome entre 250 milhões de pessoas a 1 bilhão de pessoas. Então, é algo muito mais robusto que nós estamos falando, é muito mais antigo. E aí a gente veio com esse conceito mais recente, agora para a soja. A soja ela é uma cultura que até então ninguém se falava, né? Eu acredito que nós tínhamos outros desafios. Antes de chegar em arquitetura, a gente passamos por vários desafios para incrementar a produtividade. Começou com calagem lá atrás, né? Pessoal, as variedades não eram bem... A genética não era bem adaptada na época. Então a gente conversa com vários que chegaram, os pioneiros, né, aqui na região, né, as variedades, às vezes as plantinhas ficavam 1 palmo, 2 palmos e já estavam praticamente com o tamanho final, concluídas. E então nós passamos por várias melhorias, né, naturalmente, e agora chegou o momento da gente estar, né, trabalhando com esse ajuste fino que é a arquitetura de plantas. Nós sabemos assim que antes de qualquer coisa, né, nós temos como trabalhar então geneticamente essa arquitetura de plantas de soja. Eu acredito que é o caminho mais duradouro para a gente ter uma boa arquitetura, sem dúvidas. No entanto, nós também temos como manejar, né? E aí quem está aí no campo sabe muito bem, né, que dá para a gente trabalhar com população, distribuição espacial e também as próprias condições edafoclimáticas relacionadas a clima e a fertilidade. Então, como eu já comentei, né, o próprio nitrogênio, fósforo são
eles induzem muito ao crescimento vegetal e às vezes fica um pouco mais desafiador. Só a partir desse momento nós trabalhamos com esses 3 pilares, genética, população, distribuição espacial e condição climática, que a gente vem falar de produto, que é o que hoje nós temos, né, como opção de trabalho. E quando a gente fala sobre essa área, né, sobre arquitetura, a gente pensa muito regulador de crescimento. É só isso mesmo? Ou o que vocês têm visto de novo em relação a trabalhar, né, essa temática, além do regulador? Excelente. Eu vou comentar aqui para a soja, Júnior, você fica à vontade para comentar sobre o algodão. Bom, realmente o regulador de crescimento, ele foi o que ficou mais disseminado, né, principalmente cresceu muito a cultura do algodão. Exatamente. Né, a cultura do algodão aí, ela é um exímio utilizador, né, de regulador de crescimento. E então foram feitos vários testes para a soja. O que nós vemos hoje? Nós temos que entender qual o objetivo que você quer modular a arquitetura de plantas. E hoje eu falo que nós temos 2 principais. Primeiro, nós queremos trabalhar altura ou nós queremos trabalhar engalhamento, no caso da soja. Então nós temos 2 vias para trabalhar principais aí. Porque quando eu falo de trabalhar em relação a engalhamento, nós estamos falando da relação de 2 hormônios, que é a auxina e a citocinina. Quando a gente fala de altura, eu falo de outros 2, a relação entre outros 2, que é a giberelina e a auxina. Então, é complexo a gente colocar tudo num pacote só. Então, é muito complexo. Porque às vezes tem região que o problema é a altura de plantas, outra região, às vezes, que é uma arquitetura mais engalhada. Então, fica um pouco complexo a gente colocar todas as soluções. Sendo que muitas vezes, por exemplo, na relação auxina-citocinina, dá para a gente trabalhar de várias formas. Ou eu desprivilegiando a auxina, ou eu trabalhando com mais citocinina. Então, de alguma forma. E na relação giberelina-auxina, né, para a altura de plantas, normalmente o que é feito é a regulação do hormônio giberelina. Então, trabalha-se regulando a produção do hormônio giberelina. Que aí vem as soluções que nós temos, por exemplo, o Mepiquat, aí, que o Jandes pode comentar um pouquinho para o algodão, que ele trabalha em enzimas, né, que produzem giberelina. Então, deixa de produzir giberelina. Hoje, na Bains, nós trabalhamos visando o engalhamento. Ainda para o mercado de soja, ainda é um pouco complexo, ainda não tem nenhum produto assim registrado que trabalha só com altura de plantas. Ainda nós temos esse tabu a ser vencido. Acredito que nós estamos caminhando a passos largos para chegar lá, né? Diferente do algodão, que já tem muito consolidado esse trabalho com arquitetura, né, Jandes? É positivo. Pro algodão já está consolidado, né, que a gente já sabe aonde mexer, né? Acho que aí na síntese de giberelina é o melhor caminho. E todo mundo já consegue manipular isso tranquilo. Para as outras culturas, como soja, trigo, né, o próprio milho aí, assim como o Lucas falou pelo projeto do Norman, seria principalmente mudar a genética, né? A gente precisa entender o que a gente está trabalhando primeiro. E apesar de ser um tema hoje que traz bastante discussão, as pessoas precisam entender que só dá para você estruturar aquilo que já tem no código genético da planta, né? Então não é qualquer cultivar que você vai conseguir fazer isso, né? E não é somente com uma tecnologia, é através de manejo. Então, e a estruturação da planta, ela não vem somente pela arquitetura de parte aérea, né? Eu acho que, como o Lucas posicionou bem aqui, a questão dos hormônios de auxina e citocinina, principalmente, que são os hormônios que estão envolvidos aí na ramificação, né, e diferenciação, eu acho que não dá para você trabalhar os dois sem você falar do sistema radicular. E para isso a gente precisa cuidar muito, né, do nosso perfil de solo, né, como é que tá nossas bases, né, os teores de, como o Lucas posicionou aqui, de fósforo, cálcio, magnésio, né, nitrogênio, e também como a gente está com a vida do solo. A gente sabe que temos micro-organismos hoje que eles estão envolvidos nesse processo de melhorar as condições para que a planta ela expresse esse seu potencial, seja de ramificação, né, até mesmo de síntese de hormônios, né, e expressão em produtividade. Bom, aproveitando o tema, né, Janderson, você vem doutorando em biossistemas, né?
Tem alguma prática dentro dos estudos de biosistemas que está linkado diretamente com a arquitetura de plantas? Tem algo que você pode trazer para os ouvintes? Então, dentro dos biosistemas, a gente estuda a relação, né, de todos os fatores ambientais, né, sejam climáticos, e também da biodiversidade, o que é que você tem no solo. Meu projeto de pesquisa, né, o que a gente trabalha hoje, é em aporte de carbono no solo, trazendo um olhar para os sistemas agrícolas, né? Então, o que a gente tem hoje de arranjo dentro da diversidade de culturas que a gente está trabalhando dentro do Cerrado, né, de melhoria de aporte de carbono? O que a gente está deixando de estoque? E a gente tem identificado que em áreas de cerrado a gente tem teores de carbono menor do que muitos outros sistemas que a gente tem utilizado, ao contrário do que muitas pessoas, né, acabam acreditando. Então, a agricultura, do modo em que a gente tem empregado aqui no Cerrado, tem ajudado muito, né, no aporte de carbono nesses sistemas. Bacana. Esse é um tema relevante também, que está em alta, né? Muita gente falando do carbono, né? E os estudos estão aí para comprovar de fato, né, qual que é o benefício que o nosso sistema de produção traz para o sistema como um todo, né? Podemos falar mais sobre esse assunto, né, Josi? É verdade. Acho que cada vez mais vai caminhar para esse sentido a pesquisa, né? De quantificar, de saber como é que acumula mais. E você sabe que eu sou agrônoma, mas fui para a área do marketing, a gente vai ficando meio distante, né, da realidade aí. Então, qualquer pergunta que eu fizer aqui, vocês perdoam. Mas assim, eu ia perguntar em relação às cultivares hoje que são mais precoces, né? A gente vê esse movimento do pessoal querendo adotar e até querendo trazer essas variedades aqui para a região, né? Para poder conseguir também acompanhar o mercado e tudo mais. Com essa introdução dessas novas variedades, o que vocês têm observado de mudança no manejo em relação às outras variedades mais tradicionais, né? Pensando nessa parte de... Excelente. Esse é um movimento que a gente vê no Brasil inteiro. Acredito que tem bastante esse movimento de trabalhar com um pouco mais de precocidade. Quem iniciou isso há muitos anos atrás, no Mato Grosso, a turma já faz isso é muito comum, né, utilizar, principalmente para depois vir o plantio de algodão. Mas realmente a pessoa ela tem que entender realmente o ambiente que ela está, na minha cabeça, né, entender bem o ambiente que ela está, porque dependendo da situação, ela tem que entender se compensa ou não, porque às vezes ela faz uma precoce para entrar com a cultura de segunda safra e talvez aquele lucro que ela teve com a soja, parte é consumido na segunda safra, né? Porque o ambiente ele não ajuda, né, na segunda safra. Então esse talvez seja o principal ponto que eu vejo, assim, esse ponto realmente financeiro, se realmente vale a pena trabalhar com a cultura mais precoce, porque quando a gente pensa, né, se cada dia da soja fosse um ano para nós, vamos imaginar uma pessoa aí de 100 anos, né? Ou uma pessoa talvez de 120 anos, daqui a algum tempo a gente chega lá. Então, uma pessoa de 100 anos, com certeza, ela passar 20, 30, 40 anos, né, em estresse é muito mais para ela, em percentual, do que com uma pessoa de 120, por exemplo, né? Então, esse acho que são os desafios, é só entender melhor o ambiente para não inserir um material muito precoce, talvez correndo um risco, né, de fazer uma segunda safra que talvez não compense, né? Seria um ponto, eu acredito, assim, um maior ponto de atenção na minha visão. Com certeza. Esses são os desafios que a gente enfrenta, né? Quando a gente coloca as sojas precoces. Então, a gente tem um ambiente que, naturalmente, já tem os desafios climáticos e a gente ainda tem uma rotação com a necessidade, muitas vezes, de utilizar produtos que são mais agressivos. Então, o tempo de recuperação é bem menor. Então, a gente sabe que não dá para colocar de forma não pensada, né, esse tipo de variedade no nosso manejo. Mas com certeza é um caminho que muitos estão adotando, também acho válido para viabilizar aí uma segunda safra, né, em algumas regiões, e até mesmo, voltando aí para o tema talvez do carbono, a possibilidade, né, de você colocar um mix de culturas ali depois, ou algum tipo de forragem que venha viabilizar, né, a safra futura, né? Então, o que você está deixando no solo ali depois do seu ano agrícola, né, com a utilização
das variedades mais precoces. Entender cada ambiente é fundamental, né? Como o Lucas destacou, entender a região, né, que você está, a micro-região, né? A gente fala numa região, por exemplo, o oeste da Bahia, tem várias micro-regiões dentro do oeste da Bahia, que cada uma tem uma característica diferente, né? E não adianta adotar uma regra, uma receita padrão, né? Cada uma tem sua particularidade, tem que conhecer de fato para poder decidir, né, estrategicamente o que vai fazer sentido. Justamente, esse é o caminho. Agora, sobre o manejo, desculpa, Tina, Não, sobre o manejo, sem fazer. dúvida, a gente tem que antecipar muitas coisas, né? Hoje a gente vai para algumas regiões que algumas variedades, elas encaixadas em algumas regiões, né? Elas florescem muito cedo, então as tomadas de decisões, elas se antecipam bastante, né? E é algo que a gente tem que estar bem antenado, né? Inclusive quando a gente trabalha, muitos de alguns produtos nossos, por exemplo, os produtos que a gente trabalha visando arquitetura de plantas, em geral a gente trabalha muito no vegetativo, porque a planta é natural que ela invista um pouco mais no sistema radicular. A partir de um certo momento ela tem tanto sistema radicular, que é a fonte de produção de citocinina, que ela joga, ela transporta aquela citocinina, né, para a parte aérea, e na parte aérea ela vai estimular o engalhamento, a juventude, né, toda a ação da citocinina. E normalmente isso acontece numa planta, num grupo de maturação bem encaixado, isso acontece, esse sinal em torno de V5, mais ou menos. Então a gente trabalha com esses produtos para arquitetura de plantas lá para V3, V5, V6. Só que tem algumas variedades que, dependendo de onde encaixa na região, porque isso varia muito, né? Vou dar um exemplo, a Olimpo, né? Olimpo lá no sul de Minas, em Lavras, ela fecha em 140 dias. Quando a gente vem aqui, o pessoal está plantando a mesma Olimpo ali em Chapadinha, talvez vai dar 110. Então tem uma diferença muito grande, né? Tem que atentar também ao mesmo material encaixado em diferentes latitudes, né? E aí fica esse manejo também, que não pode ser uma receita de bolo. É a mesma variedade, mas regiões distintas exigem manejos distintos, né? E um conhecimento muito específico da região, como o Luiz Eduardo comentou. Maravilha. E falando sobre estabelecimento inicial, né? A gente sabe que é o momento mais importante, né? Talvez, acho que dá para classificar assim, né? Como o mais importante depois da colheita, para a gente estabelecer ali o sucesso da lavoura, né? A gente sabe que tem que fazer o tratamento de sementes e tudo mais, né? Plantar com as recomendações corretas de maquinário e tudo mais, né? De solo. E em termos de fisiologia, né? O que vocês têm visto ou desenvolvido de novo para esse período específico da lavoura? Excelente. É um caminho muito interessante. Eu acredito que, da mesma forma que a arquitetura que a gente comentou, antes de comentar de algum produto, alguma tecnologia, eu acredito que o primeiro passo para ter um bom estabelecimento são as bases agronômicas bem feitas, né? Uma boa calagem, uma correção química do seu solo, um condicionamento com gesso, se for necessário, evitar uma camada de impedimento, né, uma compactação, e o plantio, né, numa profundidade correta. Então, esses são alguns pontos importantes para se atentar, né, uma semente com bom vigor, né, que também não adianta pegar algo de má qualidade, porque a gente parte sempre de um ponto muito importante. Qualquer produto que a gente vai adicionar na semente, você não vai incrementar a germinação e vigor, né? O vigor máximo, ele sai ali do ponto de maturação fisiológica, né? E a partir dali ele só cai. Então o que a gente pode fazer, né, com qualquer tecnologia é buscar com que consuma melhor as reservas da semente e ela se estabeleça mais rápido. Esse é um ponto importante, né? Ela se estabelecer mais rápido, mas não quer dizer que aumentou o vigor, aumentou a germinação, ela só se estabelece. Uma planta se estabelecer é um conceito um pouco que varia de literatura para literatura, mas basicamente a planta, a gente considera ela estabelecida quando ela já faz o próprio alimento, ela é autotrófica, ou seja, a fotossíntese que ela produz já é suficiente para ela, não precisa mais das reservas da semente. Então nós temos variações, né, de plantas para plantas em termos de tempo de estabelecimento, isso é normal. Por exemplo, a soja ela é relativamente rápida para independer das reservas da semente, né? Então em torno ali de
no início, já na emergência, ela já está praticamente com baixíssima dependência. Já o milho, a dependência dele vai até V3. Então, até V3, você tem uma influência das reservas da semente. Por isso que o pessoal, antigamente, e está corretíssimo, o pessoal gostava de ter semente graúda, né, de milho. Aí, quando chega lá que a peneira baixa, ele já fica meio contrariado, assim, os mais antigos principalmente. Porque tinha muito essa relação. Para a soja não está tão claro. Tem vários estudos que mostram que uns sim, outros não. Para a soja não é claro. Mas isso para o milho porque ele depende mais, ele vai desmamar mais tarde. Então o que a gente busca fazer? Hoje a gente busca algum mix de tecnologias para tentar fazer com que a planta se estabeleça mais rápido. Historicamente, não tantos anos atrás assim, só falava do Comô, né? Era o Comô, só Comô. Sim. E com o tempo incrementou-se o Comô mais o níquel, que já foi uma questão legal, né? E naquela época eu já estava começando o mercado, assim, eu comecei mesmo em 2014, ainda era um tabu, o níquel era um tabu ainda. Aí incrementou-se também a extrato de algas. Então veio logo historicamente, né, aquele que era o ponta da tecnologia, fazia cobalto, níquel, molibdênio e um extrato de algas. Já era bem legal. E o que a gente está buscando hoje? A gente busca trabalhar, além do que a gente sabe que vai dar certo, né, que é o níquel, o cobalto, o molibdênio, a gente busca trabalhar com outros elementos também que são interessantes no início. Então, por exemplo, nós adicionamos uma pequena quantidade de zinco e manganês, por exemplo, e mais de um bioestimulante. Então, o extrato de algas, mas nós temos, por exemplo, 2 extratos de algas, né, para deixar mais robusto esse estabelecimento inicial. E, de fato, nós temos resposta, né, até tem um trabalho agora recente, que foi feito com o PlayUp, e foi feito lá pelo Fisioataque do Gabriel Scheik, que foi meu colega de empresa, um abraço para o Gabriel. Lá no Rio Grande do Sul? Lá no Rio Grande do Sul. Ele conduziu a planta até V4 e foi interessante porque ele notou essa questão de realmente, no final das contas, né, dos dias, a emergência foi a mesma. No entanto, quando a gente utilizou uma tecnologia, frente a usar somente água, né, a gente usou um controle de água, mas quando usou uma tecnologia, o estabelecimento foi muito mais rápido. E aí a gente pode contar várias coisas. Só a emergência, beleza, ela emergiu. Mas uma planta que tive um professor, né, o professor Agustin Zogon, ele falava na aula o seguinte, argentino, que a planta que se estabelece primeiro, dificilmente ela vai ser alcançada por outra que se estabelece depois, nas mesmas condições. Porque ela vai ser muito mais robusta dali para frente, né? Ela vai ser a primeira a ter também um sistema radicular bem desenvolvido, a pegar os recursos do ambiente. Então ela vai estar muito melhor preparada, né, do que aquela que ficou um pouquinho para trás. Uhum. Então esse estabelecimento inicial, igual você falou, é um ponto assim muito importante na vida da planta. Uhum. E já aproveitando, fazendo, no caso da soja, né, essa nutrição completa visando a fixação biológica de nitrogênio que andam juntas aí, né? O estabelecimento inicial com essa FBN que é bem importante. Uhum, maravilha. E aqui, como você tem visto a adoção, Janderson, desse plano de manejo, o pessoal tem aderido bastante a incrementar, né? Além do tradicional para esse período da cultura? Com certeza, o agricultor, né? O produtor do oeste da Bahia, de forma geral, é bem adepto às novas tecnologias. E com o passar dos anos a gente vai aprendendo que há a necessidade de a gente aderir, né, principalmente com comprovação científica, quais são as tecnologias que mais estão agregando aí dentro do negócio. E o estabelecimento inicial, eu acho que é a chave. Né? A gente sabe que depois que a gente planta, a gente só vai evitando a perda. Né? Então, quanto melhor você fazer no início, melhores também são os resultados. Então, o uso de extratos de algas, de aminoácidos, né, de micronutrientes ali no tratamento de semente, ele vem crescendo, né, na adesão aí pelos produtores. A gente tem mostrado, sim, com certeza, o ganho, né, que é efetivo, e talvez seja uma das formas mais viáveis de você demonstrar qual seria o ganho de investimento em tecnologia, seria no estabelecimento inicial, sim, das culturas. Que é interessante hoje pensar que, em geral, hoje numa lavoura
bem instalada, né, bem manejada, a semente ela vai germinar ali num ambiente que nós vamos estar com um pH em torno de 6 a 6,5, né, um pH em água. Então, aproximadamente isso. Nessa faixa de pH, a planta ela está um ambiente muito interessante em termos de cálcio, provavelmente, né? Tá interessante esse pH e nós temos que trabalhar realmente com faixas de pH dessa forma, mas ela tem um pequeno gargalo, que são alguns micronutrientes, né? Porque nessa faixa de pH, normalmente, eles estão insolúveis, né? Eles estão na forma de óxido de zinco, óxido de manganês, óxido de níquel, óxido de cobalto. Então, é muito importante não apenas fornecer, mas fornecer também na fonte correta. Uma fonte que, porque se eu coloco ali um sulfato de zinco, por exemplo, provavelmente ele vai estar solúvel, ele vai interagir ali naquele pH e vai se tornar um óxido de zinco. E a planta ela não consegue absorver o óxido de zinco de uma forma tão fácil. Ela não tem mecanismos tão fáceis assim. Normalmente fontes solúveis são mais fáceis. Então ela vai ter uma certa dificuldade. Comentando assim um pouco da planta de soja, quanto que ela vai ter um melhor desempenho em termos de absorção dos nutrientes? Quando começar a fixação biológica de nitrogênio. É muito interessante, a planta de soja, talvez diferente da maior parte das plantas, ela tem uma característica que a FBN começa muito cedo, né? Então às vezes tem plantas que V1 você já está vendo ali um princípio de um nódulo, V2 normalmente já está relativamente iniciando uma consolidação, e V3 já está mais consolidado. Então, você notar os nódulos ali é muito interessante, porque ali também altera a rizosfera da planta, porque o nódulo é como se ele passasse para a planta o nitrogênio na forma de amônio. Quando a planta recebe uma carga positiva, ela joga uma positiva para fora, que é o H+, e acidifica aquela rizosfera. Então, em torno de 2 a 4 milímetros da raiz da soja, é um ambiente mais ácido. E isso faz com que ela aproveite muito dos elementos. Só que nesse intervalo de emergência, né, até chegar em V2, tem um tempinho. Por isso que muitas vezes a gente coloca as fontes, né, de zinco, o cobalto, o níquel, o manganês que nós temos no produto, na forma de quelato. Porque ela é uma forma que ela é estável nessa faixa de pH e vai estar de uma forma em que a planta vai conseguir utilizar, principalmente pensando ainda em via raiz. Então, isso ajuda bastante. Então, além do nutriente, a gente pensa muito nessa questão das fontes também, que é um ponto importante. Eu acho que outra questão interessante relacionada aos micronutrientes, né, é que a gente deixa de pensar somente na fixação biológica, né, nos micronutrientes que estão relacionados à FBN. E passa também aqueles que estão relacionados, né, à fotossíntese, né, à eficiência na produção de hormônios, que a gente às vezes só vai pensar um pouco mais para frente, né? E aí dentro dessas tecnologias a gente já tem abarcado pensando, né, no fornecimento dos micronutrientes para o bom desenvolvimento e estabelecimento inicial. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio é um oferecimento da Solubio. Na Solubio, acreditamos que o futuro do agro está na integração entre eficiência, inovação e responsabilidade. Por isso, desenvolvemos um ecossistema completo de soluções para a produção de bioinsumos na fazenda, com estruturas próprias, insumos rastreáveis, controle de qualidade e suporte agronômico especializado. E para complementar o manejo, também oferecemos a linha pronta para uso, Grow Now. Mais que produtos, entregamos autonomia, segurança e resultado. Solubio, liberdade para cultivar o futuro. Pessoal, e dentro da área, falando um pouco sobre estresse, né? Também eu lembro que durante a graduação a gente não falava muito assim sobre esse termo, né? Estresse. Depois que eu vim para a região aqui, claro, somente por conta da característica aqui, né? A gente sempre ouve falar até como se fosse uma coisa, surpresa esse ano. Mas todo ano tem estresse, né? E o que vocês têm visto, assim, de novo para enfrentar essa questão que parece que pega de surpresa, mas que todo ano a gente vai passar por isso? E não é só estresse hídrico, né? São vários estresses que acontecem durante o processo ali, né, da safra. Exatamente. Com certeza. É um ponto muito interessante que você comentou. Porque realmente, todo ano a gente fica naquela expectativa da safra perfeita e ela nunca vai acontecer, né? Sempre vem
Sempre vem contratempos, é normal. Talvez ele venha, instala e fica um tempinho maior, outras regiões um pouquinho menos, mas faz parte. Bom, o caminho, Josi, que eu vejo sempre, e da mesma forma sempre é válido repetir, né? O que o Janderson falou, um pouquinho desse investimento em perfil do solo. Esse é outro ponto também que aparentemente é jovem, esse termo. Parece que nasceu ontem, mas não. Isso é quase da mesma idade lá da arquitetura de plantas que eu falei. Desde antigamente, né, nos livros, já se fala de fazer uma calagem em profundidade. Só que naquela época, a profundidade era 20 centímetros, porque não tinha nem máquina, nem implemento para colocar aqui, mais profundo do que 20 centímetros. Então, esse é um conceito antigo também, já de muitos anos, né? Tem muitos pesquisadores que trazem um mérito disso antigamente, e que bom que foi resgatado com mais intensidade agora, que realmente está fazendo toda a diferença. E aqui, sem dúvidas, o Oeste Baiano é uma referência em termos de trabalho com perfil do solo. Eu acredito que talvez seja a região que tem esse trabalho mais bem instalado de todas as regiões do Brasil. Eu não tenho dúvidas, assim, quando eu vejo para os demais locais, todos aqui que estão na mesa, vocês estão de parabéns, porque junto com os colegas, né, que foi mérito da região. Bom, e o que é importante em termos de estresse? Né? Uma vez que a gente fez o dever de casa, ainda assim a planta pode sofrer. Então, hoje a gente fala bastante do estresse hídrico, mas como o Luiz Eduardo comentou, o estresse térmico talvez hoje seja um grande gargalo, porque quando a gente fala do estresse térmico, né, é difícil a gente fazer algo para evitá-lo. Né? O estresse hídrico ainda talvez, dependendo do jeito, eu trabalho bem o perfil, coloco um pivô, quem sabe, né, dependendo da disponibilidade de água, mas o estresse térmico é muito difícil de fugir dele. E a planta sofre muito com estresse térmico. Então, eu vejo que nós estamos, talvez, subestimando o quanto que o estresse térmico ele é prejudicial para as culturas. Então, só para comentar com vocês, assim, um dado, né? Às vezes a gente fica com aquilo que as plantas C3, elas toleram menos, a C4 toleram mais. Isso é verdade, elas toleram mais a C4, mas só como informação, é um artigo antigo de uma revista muito boa de fisiologia de plantas, eles mostraram o seguinte, que a partir de 32,5 graus, né, a planta de milho, de temperatura foliar, né, a planta de milho ela já começa a sofrer muito a queda na fotossíntese em função do estresse térmico. 32,5 graus no momento aqui de verão para nós, não é algo tão incomum assim. E outras regiões também, né? Aqui ainda nós estamos numa região alta, né? Mas é muito comum quando eu vou no norte de Goiás, 35 graus, 37 graus, a temperatura do ar naturalmente muda, né, para a folha, mas na folha com certeza vai estar alta. Então a gente às vezes pensa que o milho tem aquela tolerância, mas a partir de 32,5 graus você já tem uma queda potencial em relação à fotossíntese, né? E isso para a soja é muito mais impactado, né, com menores temperaturas. Quando a gente vai para café, que aqui também tem uma certa área, né, ou mesmo a turma de Minas, é uma planta que ainda é mais impactada ainda. Né? A temperatura ótima para o café fica na casa de 18 a 22, 23 graus. Quase de frio. É uma planta que é uma temperatura fresca, vamos dizer assim, e sofre muito, né, com esse estresse térmico. Então o estresse térmico ele ainda é muito subestimado. Nós da indústria, eu vejo assim, também com a minha vivência em termos de fisiologia, eu acredito que o estresse hídrico, hoje nós temos mais soluções em termos de mercado, né? Nós temos mais soluções. Nós, por exemplo, estresse hídrico, o que nós trabalhamos hoje? Nós trabalhamos muito baseado em solutos compatíveis, que são moléculas que a planta também produz, né? Esses solutos compatíveis. Vou dar um exemplo, prolina, a glicina betaína, são solutos compatíveis. Ou seja, são moléculas que elas acumulam ali na célula, no tecido, e elas retêm a água. Certo? Elas retêm a água. Então, isso é um soluto compatível. Vou dar um exemplo para o pessoal de casa, às vezes, entender. Provavelmente, quem já tomou uma cervejinha, um álcool, exagerou um pouquinho a mais, no dia da ressaca, certo? E o que é a ressaca? Basicamente, você desidratou, né? Desidratou o cérebro.
E o pessoal de agronomia não sabe. A turma não vai saber muito, né? Mas então a turma desidrata, né? E depois no outro dia, que você acorda mal, né? Com dor de cabeça. É muito comum, né? Pelo menos eu tomei já algumas vezes. Você tomar provavelmente vocês conhecem o Epocler, aquele amarelinho lá, gosto de abacaxi, e às vezes já manda também um Gatorade, né? E aquele que o estômago aceitar. Mas o que você está buscando ali que é interessante? A gente está buscando justamente uma reposição de eletrólitos, né? Nada mais é do que o Gatorade, um soro caseiro, né? É melhor, né? Mais bem preparado, com sabor mais gostoso, uma apologia ao esporte, né? Mesmo que você está de ressaca, você lembra lá do jogador que você gosta. E o Epocler tem, no caso do Epocler, tem betaína. Então, olha para você ver, o que nós estamos fazendo basicamente no dia? Nós estamos tomando um soluto compatível para ele entrar nas nossas células e ajudar a reter a água e atenuar esse estresse hídrico que eu tive, né, por causa do álcool. É a mesma coisa que nós estamos fazendo com a planta. Então, nós estamos fornecendo solutos compatíveis para a planta, né, para que ela já tenha esse composto no momento do estresse. Ela produz naturalmente, só que ela depende do gatilho do estresse, né? Ela vai passar a produzir bastante prolina, por exemplo, dá um pico de produção de prolina quando você submete ela a estresse hídrico. Só que você já começou o estresse hídrico. Então, o que nós estamos fazendo é, normalmente, 3 a 5 dias antes, a gente aplica uma base, solutos compatíveis, para ela já estar um pouco mais preparada em relação ao estresse. Não resolve 100%, mas ajuda bastante. Agora, estresse térmico é mais difícil. Essa analogia sua aí, final, ficou muito boa, hein, Lucas, na explicação, né? Tenho certeza que os alunos aí, com o professor apresentando dessa forma, vai assimilar muito mais as informações, né? Rapaz, tem agora que inventar moda. Agora todo mundo entendeu. Né? Com certeza. A questão do estresse é algo inevitável, né? Nas condições em que a gente tem uma planta que é céssio, ela não se movimenta. Então, o que a gente pode fazer é melhorar as condições para que ela passe, né, por esse período. Então, auxiliando aí os mecanismos que são naturais, como o Lucas falou. Então, o acúmulo de solutos compatíveis, ele é natural, a gente só está fazendo com que a planta ela gaste menos energia nesse período, que a gente sabe que é tão crucial e que a gente precisa dessa energia acumulada para a produção de alimentos, né? E não é diferente quando a gente pensa no estresse térmico, né? Então, a gente tem nutrientes também que estão relacionados à redução dos efeitos do estresse térmico, né, como, por exemplo, os macronutrientes. Acho que o magnésio é o que mais falado para reverter esses efeitos, né, e ajudar aí na continuidade do metabolismo celular. Esse é um grande ponto que o Jânio comentou, pós-estresse, né, porque a gente falou dos solutos compatíveis, um pré-estresse, vamos dizer assim, a gente tentar atenuar, preparar melhor a planta, e depois nós vamos ter um pós-estresse, né, que normalmente a gente quer que a planta retome as condições, né, os níveis fotossintéticos que ela estava o mais rápido possível, né? Normalmente ela demora um tempinho, é normal ela fazer isso, né, até fazer ali como o professor Fagan sempre comenta, né, uma faxina ali, né, das espécies ativas de oxigênio, e até ela começar de novo a fazer cloroplastos, repor o aparato fotossintético para começar de novo a fazer fotossíntese. Então, o que a gente visa, né, logo após o estresse? É claro que vai depender muito dessa intensidade do estresse, mas a gente visa fornecer principalmente os elementos que estão ligados à fotossíntese, né, muito ligados à fotossíntese. Então, o Jantos já deixou o grande elemento que a gente fala muito hoje é o magnésio. O magnésio é um elemento que ele engargala um pouco hoje no nosso sistema produtivo, pela dificuldade de fontes que nós temos, né, em termos principalmente de solo. Mas e ele tem algumas funções na planta muito interessantes. Só para vocês terem assim, uma ideia de número, mais ou menos 16%, até anotei aqui para eu não errar, né, eu já sabia que surgiu o assunto do magnésio, né, mas 16% das enzimas dos organismos vivos, em geral, isso contempla as plantas, normalmente dependem de magnésio para elas serem ativadas. Então é bastante coisa, né? É um número muito elevado quando a gente considera o todo, né? E mais ou menos de 5% a 25% do magnésio está ligado aos cloroplastos, lá na molécula de clorofila. Então, assim, o magnésio, sem dúvidas, é o primeiro a ser lembrado.
Mas nós temos também os micronutrientes, que são elementos muito importantes para eliminar essas espécies reativas de oxigênio, primeiro fato. Segundo, eles atuam diretamente no fotossistema. Por exemplo, o cobre. A gente fala muito do cobre para a sanidade de plantas ligado, mas grande parte do cobre, mais de 50% dele, está ligado a fotossistema, a fotossíntese. Então, a gente fazer essa nutrição adequada, sem dúvidas, com todos os elementos, né, sem dúvidas, vai ajudar muito nessa recuperação do estresse. E aí vem surgindo coisa nova. Por exemplo, ultimamente nós temos trabalhado com o selênio, por exemplo. O selênio, ele também ajuda nesse metabolismo antioxidante. Ele não é nutriente para a planta, ele é um elemento benéfico. Para o ser humano, ele é nutriente. E nós estamos em solos, o Brasil é pobríssimo solos em selênio. Então, é muito comum, assim, as pessoas, às vezes, nos compostos vitamínicos que você compra lá, ter selênio. É até interessante que tenha, porque ele ajuda a eliminar a espécie ativa de oxigênio. Então, o selênio é um elemento que nós temos investido, a própria aplicação de ferro, né, na forma de quelato, nós temos investido também, porque às vezes a gente quem está em Minas lá fala, rapaz, mas eu tenho aqui, meu solo é vermelho, quem está lá no Paraná, né, que vê a cor daquele solo, fala, como que eu vou aplicar ferro nisso aqui? Tô em cima de quase uma mina aqui, né? Mas não é que aquele ferro, né, é uma quantidade pequena, é muito mais para aquele momento. Porque uma vez que a planta passou por um estresse hídrico, por exemplo, dependendo do nível do estresse hídrico, ela morreu grande parte do sistema radicular. Principalmente as raízes mais finas, que são responsáveis, né, grande parte pela absorção. Então as raízes finas, elas morreram. E tem uma certa dificuldade pós-estresse para retomar os níveis de absorção. Então a gente fazer algo via foliar, normalmente é uma via que ajuda, né, ajuda bastante. Não negligencia o solo é muito importante estar com os níveis adequados, mas via foliar ajuda muito a retomada da condição de crescimento. E quando fala em estresse, né, térmico, a gente pensa sempre no quente, né? E também tem a questão do frio, né? Temperaturas mais baixas. Por exemplo, um algodão segunda safra irrigado aqui na região oeste da Bahia, né? A gente passa por um período de inverno ali a partir agora de maio, né? Junho ali, esfria bastante nas noites. São dias quentes, mas noites bem frias, né? E tem algum trabalho, Janderson, Lucas, nessa linha, né? De pensar nesse estresse também, né? Para o frio, pensando na cultura do algodão que passa por esse momento? Eu vou fazer um comentário, mas o Jantes vai finalizar com algodão, tá, Jantes? Porque algodão... Eu tô um menino no algodão. Mas comentar um pouquinho, assim, é interessante, Luiz Eduardo, que os mecanismos ligados à alta temperatura, por um capricho de Deus, são os mesmos ligados à baixa temperatura. Então, da mesma forma que a gente protege a planta para alta temperatura, normalmente a gente protege para as baixas temperaturas, que é através de solutos compatíveis. Só que enquanto a gente está fazendo com que a planta evite desidratar, né, na alta temperatura, o soluto compatível ele ajuda muito a, por exemplo, evitar, em algumas regiões que são mais drásticas ainda do frio, né, ele abaixa um ponto de congelamento, vamos dizer assim. Então, eu venho de uma região cafeeira, na minha região, de vez em quando dá uma geadinha, né? Agora o café está excelente de preço, por exemplo. O que está acontecendo? A turma está criando coragem indo para as regiões mais marginais. Né? Ali, as regiões que sabe-se historicamente que dá uma geada, uma pessoa parece que procura acreditar que não vai acontecer mais. E de 5 em 5 anos, 7 em 7, vai lá, vem aquela geada e já dá uma castigada na cafeicultura. O que é um ponto que a gente faz, por exemplo, nessa região, ou deveria fazer? Se você sabe que vai gear, por exemplo, sem dúvidas, trabalhar com solutos compatíveis ajuda muito. E, por exemplo, você tem que cortar a irrigação para concentrar os solutos daquela célula e abaixar um ponto de congelamento, vamos dizer assim. Atenua, né? Porque a geada vem e não tem o que fazer. Aqui, que não é uma questão de geada, né? Vem muito mais de realmente diminuir a taxa metabólica da cultura, né? A taxa fotossintética. O algodão, acho que tem uma questão dos 16 graus, é isso? Então, assim, para o algodão a gente tem aqui essa relação, a diferença de temperatura, né, entre o dia e a noite, né? A gente acaba tendo uma redução da qualidade de fibra, principalmente, por causa do metabolismo que é baixo. Então, nessas condições, a gente, as ferramentas, né, que a gente utiliza para estresse por altas temperaturas, elas vão funcionar tranquilamente para nessas condições. É claro que o primeiro aspecto é fugir do ambiente,
né? Quanto mais cedo a gente conseguir encaixar dentro da janela de cultivo, melhor a gente vai estar dentro do cenário, né? Mas para essas condições em que nossas baixas temperaturas não são tão baixas assim a chegar a um ponto de congelamento, ferramentas como a utilização de bioestimulantes e aminoácidos, né, que vão proteger essa célula e alterar o ponto aí de congelamento da água dentro da célula, a gente com certeza tem uma melhoria, né, do benefício para o metabolismo da cultura nesse período. Mas sem dúvidas, assim, a gente conhece muito mais do estresse hídrico do que o estresse térmico. O estresse térmico, talvez nós estamos, assim, como indústria, né? Em termos de ciência, já se conhece muito, mas como indústria, a gente ainda está aprendendo muita coisa, muita mesmo. E agora, muito com essa questão das mudanças climáticas, né? Sendo elas naturais ou provocadas, eu acho que cada vez mais, né? Vai partir para esse lado de pensar estratégias para o calor, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Tá tudo muito extremo, né? Esse que é o grande desafio, porque às vezes vem um calor, que a gente já sabia calor, mas vem um calor exagerado também, né? Então é tudo muito extremo. Isso tem dificultado um pouco. Né, nessa linha aí a gente tem que lembrar que esses tipos de estresse, eles estão todos relacionados, né? Então a gente tem por excesso ou por falta, né, de água ou de temperatura e luminosidade também. Então eu acho que não dá para pensar somente numa ferramenta. A gente tem que lembrar sempre do manejo completo, a gente tem que lembrar do melhoramento genético, para onde foram feitas as variedades, né? Como é que a gente está colocando isso dentro da região, né? Trabalhar com certeza o perfil do solo, né? Entender um pouco melhor sobre o solo como um organismo vivo, de fato. Eu acho que a gente tem avançado bastante nisso, mas ainda tem um caminho longo para que as pessoas acabem implementando. A gente tem um dizer muito fácil de falar assim, a Bahia tem esse perfil, entende? Mas quantos produtores de fato estão implementando isso, né? Os produtores, eles estão se encaixando porque são produtores baianos ou porque eles estão de fato fazendo as práticas, colocando em prática tudo isso que está sendo discutido. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que levar em consideração todos os fatores relacionados à estruturação, a estabelecimento inicial, a mitigação de estresse, né? Não dá para simplesmente querer fazer parte do grupo se você não está implementando as atividades. Show. E quando a gente fala de ajudar a planta a vencer esses momentos de estresse, a gente já está falando de ajudar ela a colocar para funcionar melhor, com maior eficiência, o metabolismo secundário, ou isso já entra para outra área? É excelente sua pergunta. Até vou aproveitar a oportunidade para comentar um pouquinho. Às vezes o pessoal que vai estar nos ouvindo, né, ouve muito o termo metabolismo primário e secundário. É bom conceituar. Vou até aproveitar. Fazer um momento bom, agora você rolou a bola legal aqui, isso ajuda, né? O metabolismo primário é aquilo que é onipresente, ou seja, todo o processo que todas as plantas fazem é o metabolismo primário, que é fotossíntese, respiração. A gente fala dos ciclos que estão relacionados a elas, ciclo das pentoses, fosfato e assim vai. E tudo aquilo que é um pouco mais específico passa pelo metabolismo secundário, principalmente quando a gente fala de produção de compostos fenólicos, né? Então passa a ser mais metabolismo secundário. E é interessante a gente pensar que nós temos uma única fonte, vamos dizer, a fotossíntese, ela é a fonte de carbono ali, né? Ela assimila o CO2 ele é um carbono com baixo status energético, passa pela fotossíntese, vira um açúcar, que é um carbono com alta energia. Então, no final, a gente pega um carbono pobre em energia, a planta, né? Pega um carbono pobre em energia, sai com um carbono rico em energia, o açúcar. Para quem duvida, né? Provavelmente eu já fiz isso na minha época, mas pode tentar acender a churrasqueira com açúcar, que você vai ver que vai acender. Ou joga um pouquinho lá, né, longe dos filhos, porque parece um álcool, né, quando você joga o açúcar, porque ele é rico em energia. Bom, uma vez que a planta ela tem o açúcar, ou seja, isso é um metabolismo primário, ela vai decidir qual o destino daquele açúcar. Se ela vai reservar na forma de amido, que é a gordurinha da planta, né, o amido é a gordura, ela usa aquilo como um tampão ali, né, dos momentos, né? A reserva. Então ela vai reservar como amido, ou ela vai transportar para a raiz, na forma de sacarose normalmente, né, para a raiz ou para o fruto e assim vai. Ou ela vai investir
no metabolismo secundário, né, que é a produção de compostos, principalmente os compostos fenólicos, né, principalmente, que é muito importante também. Então, através do metabolismo secundário, nós temos a produção de vários aminoácidos, alguns aminoácidos são ligados a ele e tudo. Mas, normalmente, também tem uma parte do metabolismo secundário que é muito específico. Vou dar um exemplo, a capsaicina para pimenta. A capsaicina, né, que é o que dá a pungência, a ardência para a pimenta, é um metabólito secundário. Outro que nós temos, assim, por exemplo, a cafeína para o café, é um composto secundário. Então, a gente tem, que vem do metabolismo secundário, é um composto específico. Bom, e aí vem uma interação muito interessante, Josi, que acontece da seguinte forma. Quando eu estimulo a planta a ativar o metabolismo secundário com mais intensidade, né, ele sempre vai funcionar, ele sempre vai estar atuante. Mas quando eu induzo a planta a ativá-lo, a fonte de carbono é uma só, ou seja, se você está levando mais para o metabolismo secundário, você está diminuindo um pouquinho no primário. Então, isso faz com que a gente tenha que tomar uma decisão sábia qual o momento que eu vou estimular o metabolismo secundário com maior intensidade, né? E aí tem um campo da ciência que é muito interessante, que é essa interação nutrição e sanidade, né? Que é um campo muito interessante, muito falado também, porque nós estamos vendo que as ferramentas, elas são muito complementares, né? Hoje não pode pensar só no fungicidas, tem que pensar no fungicidas, tem que pensar no biológicos, tem que pensar na interação nutrição-sanidade como um todo. Então aí a gente lança mão de algumas ferramentas também para estimular o metabolismo secundário no momento mais correto possível. Hoje a gente tem atuado, né, e de uma forma que dá mais segurança para nós, é fazer aplicações para estimular o metabolismo secundário na fase vegetativa, em geral. Porque quando, eu falei para você, quando você aplica e estimula o metabolismo secundário, ele está competindo com o primário. O primário é relacionado à produtividade, de fato, né? A produtividade. O secundário, para algumas culturas, ele está relacionado à qualidade. Por exemplo, um café com cafeína ou com um sabor, alguma cultura que tem um sabor diferente, normalmente vem do secundário. Só que para a soja, pensando em soja, eu quero produtividade, eu quero né, principalmente mais proteína, mais óleo, né? Então estou pensando no metabolismo primário. Quanto que compensa eu fazer uma indução de resistência? Né? A partir do momento que aquela indução de resistência, eu tenho às vezes uma pressão por doenças que compensa eu fazer essa... Então eu tenho que ficar medindo, como diz a minha expressão na minha região, medindo a água com fubá, né? Porque para você ver quando que você vai ver que a pressão de doenças ela está tão intensa que compensa você estimular o metabolismo secundário. E aí a gente faz isso classicamente através do cobre, né? É muito utilizado. Mas não só ele, nós temos também outros elementos, outras moléculas, por exemplo, o próprio níquel. Nós temos ácido salicílico, que é um hormônio relacionado ao estímulo, muito ligado ao estímulo do metabolismo secundário. Então, nós temos assim, pontos que nós podemos trabalhar no metabolismo secundário. É só uma diferenciação, né? Então, quando a gente fala hoje de metabolismo secundário, eu vou te falar que talvez grande parte, provavelmente das empresas no mercado, é ligado à interação nutrição-sanidade. Aí o metabolismo primário, que é ligado à fotossíntese, respiração, aí a gente está falando principalmente do pré- e pós-estresse, por exemplo, a nutrição, a nutrição foliar, né, alguns pontos assim. Mas é só aproveitando a oportunidade, que eu achei que é legal essa sua pergunta aí. Sim, porque até eu mesmo não tinha muito claro, né, essa divisão aí, essa classificação, então ficou bem explicado, né? Uma aula. Que isso. Eu acho que nesse sentido, pensando em recuperação de estresse, né, ou pós-estresse, eu acho que o primeiro metabolismo que a gente pensa é a recuperação da fotossíntese mesmo, né? Que são os produtos primários que a gente precisa para a formação dos demais. Então, o Lucas esclareceu muito bem o que é o metabolismo primário e secundário. Mas no pós-estresse a gente pensa em quais são os nutrientes, né, e quais são as moléculas que a gente precisa para a recuperação. Então, glutamato, né, magnésio, níquel, zinco, todos são necessários aí, cobre, para poder reforçar, né, a produção de energia novamente para a recuperação e ativação do metabolismo. Maravilha. Bom, pessoal, a gente fez um overview aqui, né, de o que a gente pode interferir em cada momento, em cada situação, pensando em fisiologia, né?
Acho que ficou bem bacana, a gente fez um resumo aí geral. E agora eu queria saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a história da Bience, né? De onde ela surgiu, de onde vem esse nome, né? E Legal. como que está a atuação de vocês nesse momento. Não, muito bom. Obrigado pela oportunidade de comentar, né? Bom, a Bience é uma empresa brasileira, né? A Bience AgriScience, ela é brasileira. E apesar de jovem, ela é uma empresa que eu sempre comento que ela tem um espírito já maduro, assim, porque tem pessoas do mercado de longa data que contribuem muito para dar uma musculatura para a própria parte corporativa. E às vezes as pessoas, elas perguntam, mas Bience, né, que é uma pronúncia relativamente difícil, vocês precisam de ver, quando a gente tem que passar o nome, né, Jones, para a notinha, né, fala Bience, rapaz, vem de tudo. Então, mas Bience é um acrônimo, né, para Business Intelligence Through Science, ou seja, em termos de, trazendo para um português, mais claro, que é inteligência de negócios através da ciência. Então, é o que nós buscamos fazer. Tentamos trazer negócios com inteligência através da ciência. Então, a gente tem usado bastante esse componente ciência para nós. Isso para nós é muito importante fazer parte da nossa cultura, essa parte da ciência. Hoje nós temos aproximadamente 100 colaboradores e do nosso time de campo nós temos 26% mestres e doutores. Então, para ver como que a ciência está no nosso time, está no nosso dia a dia. Então, quando a gente vai discutir a desenho experimental dos protocolos, né, é uma reunião muito prazerosa, porque todo mundo está ali dando ideia e contribuindo, né? Então, isso é muito gostoso. E nós temos feito investimento nesse sentido mesmo, para trazer principalmente inovação para o mercado, consolidar aquilo que nós estamos, né? O que nós temos ofertado. Então, nós estamos com 57 protocolos, por curiosidade, 57 protocolos, mais participando de rede de ensaios também, com várias universidades. Temos pesquisa básica junto com a Unesp, com a UFLA, professor André Reis, professor Vitor Nascimento, que foi meu colega de doutorado aí, Vitor. Vou mandar para ele depois para ele ver. Então, nós temos assim, um investimento considerável em relação à pesquisa, inovação. Para ter um número assim, é até curioso, dá 1,46% do faturamento da Bience é convertido para a parte de pesquisa, que é um número bem legal quando a gente vê a média brasileira, por curiosidade, é 0,65%, né? É muito mais baixo. Então a gente tem feito isso para acelerar mesmo, para a gente trazer coisa nova, trazer coisa boa para o mercado. Maravilha. Aproveitando o tema, né, e a fala do Lucas que está aí focado em marketing, inovação, né? E em meio a tanto ruído, a tanto barulho hoje, né, Lucas, de informações do modo geral, o que de fato é inovação no agronegócio, né, para você? Legal, excelente pergunta, né? Bom, a inovação ela passa por vários aspectos, mas o que eu vejo assim, realmente é trazer algo novo, né? Talvez algo realmente diferente dos demais e que traga resultados diferentes, né? E melhores. Esse é um ponto, porque não adianta também trazer uma inovação que ela não vai trazer produtividade. Então tem que estar bem casado as coisas, né? Então essa é a nossa busca. Então muitas vezes agora num primeiro momento, né, nós trouxemos já algumas moléculas, coisas diferentes no mercado, já trouxemos além de produtos, né, que se traduziram em produtos diferentes nas formas de atuação. Em geral, nós trabalhamos com muitas combinações também de algumas moléculas já conhecidas, consolidadas, né? Temos que aproveitar toda essa expertise já que nós temos e utilizá-la. E nós estamos buscando agora coisas realmente diferentes também, viu, Luiz Eduardo? Por exemplo, novos elementos benéficos, novos produtos ligados à redução de altura das plantas, é algo que nós estamos buscando em pesquisa básica. Está nas universidades aí com os nossos parceiros ainda. É muito bom. E aí pensando assim, a gente falou, né, ao longo da conversa aqui, alguns momentos em que vocês possuem tecnologias, acho que ficou bem claro para o pessoal que está ouvindo ou assistindo aí, onde vocês podem ajudar. Legal. Mas, especificamente, quais têm sido os carros-chefes de vocês na safra aí? Vocês têm posicionado? Bom, nós temos trabalhado, né, eu vou até colar aqui para eu não errar, mas nós temos trabalhado com 5 vertentes principais, que é a parte de arquitetura que nós falamos, esse é o nosso carro-chefe.
Até porque eu acredito que traz uma curiosidade muito grande das pessoas. É muito comum. Nós estamos trabalhando num ensaio em rede do time do Fisiologia no Campo, liderado pelo professor Chavarria. Então tem mais ou menos 20 consultorias que estão experimentando, querendo realmente ver, né, como que é o desempenho, né, se faz sentido ou não. Igual nós falamos, para algumas regiões, alguns momentos vão fazer mais sentido, outros menos, mas tem dado excelentes resultados. Então, arquitetura de plantas, estabelecimento inicial e fixação biológica de nitrogênio, mitigação de estresse, que nós comentamos, né? A parte de metabolismo secundário, indução de resistência, e também a parte de nutrição de plantas, que é a nutrição clássica mesmo, de fornecer os nutrientes, né? Nós trabalhamos, é uma pergunta muito comum que a turma faz, às vezes, qual fonte que é melhor? E eu sempre comentar, todas as fontes elas são boas, né? Depende da forma que você vai usar. Então, a gente usa as fontes de diferentes formas, algumas absorvem mais rápido, outras um pouco mais lentas, umas te permitem segurança na aplicação, outras talvez menos. Então a gente vai trabalhando nessas fontes também para o melhor desempenho possível. Então, essas são os 5 pontos que nós temos investido muito do nosso tempo, muito das pesquisas para desenvolver. Ah, tá. Eu perguntei mais no sentido, assim, de falar mesmo o produto, né? Em si, legal. Mas... Não, excelente. Não, excelente. O nosso carro-chefe hoje, Josi, é o estruturato. Né? O estruturato é o carro-chefe que trabalha ligado à arquitetura de plantas, né? Engalhamento. E nós sempre... O estruturato, ele é um produto, né? Ligado a alterar a razão, auxina-citocinina. A gente privilegia a citocinina com ele. No entanto, normalmente a gente casa o estruturato com o Forsane, que já é um produto muito ligado à lignificação da planta, né, o estímulo do metabolismo secundário que você comentou. Então a gente faz essa casada, a gente busca melhorar a arquitetura via engalhamento e também a lignificação para enrijecer essa planta, a estrutura da planta. Bom, a gente, e é importante já comentar, né, como nós falamos, né, nós temos 2 vertentes, nós estamos trabalhando com engalhamento. Então, não necessariamente vai ter redução de porte, que já trabalharia com uma outra relação. Merece um outro produto para essa parte. E essa questão da lignificação é muito importante, né, porque ela ajuda um pouquinho, pelo menos, a tolerar um pouco mais a questão de, às vezes, um possível acamamento, né, mas ajuda a tolerar, né, não é algo que vai resolver. É que o acamamento ele é um problema ligado também à altura e outros pontos. Então nós temos essa combinação que ela vai trabalhar, né, engalhamento e enrijecimento dos tecidos. Além disso tem, né, também como estabelecimento inicial play-up, nós investimos bastante no papel do selênio. Agora o selênio é um elemento benéfico, como eu comentei, então nós trabalhamos com ele voltado para fixação biológica de nitrogênio. É curioso, né, desde 2019 tem já na literatura, né, falando do benefício do selênio para fixação biológica de nitrogênio. E veio sair um primeiro produto, o Pulsion, ano passado, né, voltado para a FBN, o primeiro produto que tem selênio voltado para a FBN. E aí é justamente através de uma pesquisa de um colega nosso, o Matheus, né, o Matheus Cunha, que fez essa pesquisa inicial junto lá no grupo do professor André Reis, na época. Viram que o selênio ele ajuda a estimular a biossíntese de flavonoides, a exudação desses flavonoides que atraem as bactérias, né, o Bradyrhizóbio. Então isso melhorou muito o número de nódulos e a fixação como um todo. Aí a gente trouxe, por que não, né? Nós estamos já sabemos que funciona, vai bem, né? Estamos com quem escreveu aqui dentro de casa, vamos trazer o produto. E foi muito bacana, está tendo respostas muito interessantes também a campo. Além do selênio na recuperação de estresse. Então a gente vai com bastante... Hoje nós temos uma solução completa desde o plantio até enchimento de grãos. Isso é bem interessante. Positivo. A gente está aí com aproximadamente 36 tecnologias, né, Lucas? Dentro das 8 linhas. Tudo que a gente conversou hoje, né? A gente tem uma tecnologia específica para atender. E como o Lucas disse, trazendo bastante inovação, respaldado em pesquisa científica, né? A equipe técnica é muito preparada para isso e a gente está bem respaldado aí com os professores pesquisadores que estão nos auxiliando no desenvolvimento dessas tecnologias, né, Lucas? É isso aí, né? Temos uma rede bem interessante de pessoas e é bacana comentar que além dessa parte, né, de produtos e tecnologias que são muito importantes, né, para qualquer empresa, vamos dizer, o que
é o principal ganha-pão de qualquer empresa, mas a gente tem buscado trabalhar de forma a levar conhecimento também para o campo, sabe? Então a gente tem buscado fazer de diversas formas, até convido o pessoal a entrar no Instagram, @bains.ag, vocês vão ver que tem depoimentos, mas tem muita informação também de qualidade, que a gente busca trazer uma dica de um professor, a gente busca trazer informações mesmo para a pessoa se calçar, né, para tomar as decisões. Estamos fazendo workshops com consultores, por exemplo, patrocinamos, agora mais recente, o livro Ecofisiologia da Produção de Soja, né, do grupo Field Crops da Federal de Santa Maria, do professor Alencar Zanon. Ano passado patrocinamos o Congresso de Fisiologia Vegetal. Então nós temos buscado trabalhar com essas parcerias, né, que são muito importantes para nós, a gente buscar ajudar, né, nos eventos regionais, no que a gente pode fazer para contribuir, como por exemplo aqui, né, que legal aqui esse podcast, que eu tenho certeza que é uma fonte de informação para todo mundo. Aí tá a inovação presente também, né? Legal, parabéns para vocês, que é muito bom essa iniciativa. Que bom. Bom, já estamos caminhando para o final do episódio, né? Vamos aí concluir com as perguntas finais. A gente está perguntando para todo mundo que está passando por aqui o que vocês acreditam, né? Quais são os principais tópicos de forma resumida, porque o assunto dá um podcast inteiro, mas de forma resumida, para a gente melhorar a eficiência produtiva do Brasil. Então, legal. Cada um, né, elencar ali o que vocês acham e pedir para depois já falar sobre a visão de futuro, né? Fechar com a visão de futuro da Bience. E depois tem mais alguns pedidos aí, né, Luiz? Mas vamos com esses dois primeiro. Depois. Também. Lucas, se legal. quiser começar. Excelente. Então, a primeira pergunta, desculpa, Josi. É como melhorar a eficiência produtiva no Brasil? A eficiência produtiva no Brasil. Bom, eu acredito, Josi, que o agricultor no Brasil, eu vejo ele assim... Às vezes eu vejo algumas pessoas criticando, mas eu acho que o agricultor no Brasil ele é um herói, assim, é uma pessoa que tem que ser... É o centro da engrenagem que faz dar certo a agricultura no Brasil, é a coragem do agricultor no Brasil, né? Que você pegar aí uma semente, né, colocar no solo e sabendo, só baseado numa previsão, mais ou menos do tempo, né? Porque tem região que não tem essa precisão toda ainda, né? Tem muito agricultor que faz sem ter essa informação. Então, eu vejo assim, o agricultor tem um papel fundamental. O que nós poderíamos ajudar? Eu vejo que da porteira para dentro nós estamos bem. Acho que nós estamos bem da porteira para dentro. Claro que nós vamos melhorar muito. E eu vejo as oportunidades de melhoria da porteira para fora. É a gente trabalhar mais na questão de melhorar a visão do agro brasileiro, no Brasil afora. Até mesmo dentro do Brasil. Eu te falo que tem uma visão muito míope aí, a agricultura dentro do Brasil. As pessoas que às vezes estão em grandes centros, elas não têm noção do quanto que a agricultura faz pelo Brasil. Então, nós estamos tentando, via Bains, né, criar um projeto agora, vai até sair, chama Agricultura. E inclusive, o Caçuia participou conosco, seu pai participou conosco, que foi uma grande satisfação. E é justamente tentando mostrar um pouco dessa fortaleza do agro, né, tanto no Brasil quanto para as pessoas de fora. E um outro ponto, talvez, as nossas políticas de regulamentação, ainda elas são muito difíceis, né? Hoje, a hora que a gente vai ver lançar uma tecnologia no Brasil, demora muito, né? Então, isso acaba que você dificulta para médias e pequenas, talvez, players, né? Empresas. As grandes resistem porque elas têm um capital um pouco maior, começaram um pouco antes. Mas talvez desregulamentar um pouco mais, tornar o processo um pouco menos burocrático para lançar as coisas da forma mais correta possível, né? E isso seria muito bom também. Então esse seria meu primeiro ponto, né, Jânio? Não sei se você queria contribuir com alguma coisa. Eu acho que é a aplicação do conhecimento, né? A gente já tem muita coisa desenvolvida, comprovada, e a gente sabe das dificuldades, é claro, de cada região, cada propriedade, mas já tem muita coisa para resolver os problemas que a gente tem hoje. E eu acho que aplicar esse conhecimento no campo, ele vai ajudar muito a gente a elevar os níveis de produtividade, porque por mais que a gente tenha referências de 100, 130 sacos de soja
por hectare, a gente também tem um número muito grande de produtores que ainda não conseguiram, né, atingir. A gente sabe que às vezes o cara está produzindo 50 e é o AIS do negócio, porque é difícil de fato, mas tem muita região ainda que a gente consegue aplicar aquilo que já está produzido, né? E talvez uma segunda visão é isso que vocês estão fazendo aqui com o CultiveCast, entende? Com o projeto Cultive, na verdade, inteiro. Que é disseminar o conhecimento, mostrar às pessoas que é possível, né? Trazer à tona aí as discussões que estão em alta, o que as pessoas estão desenvolvendo de novo, que pode resolver os problemas que a gente está enfrentando aí já há muito tempo e que às vezes não parece ter solução. É verdade. Muito legal. E tinha um segundo ponto. Fechar com a visão de futuro, né, da Bience. Legal. Eu vou trazer uma visão assim breve, de curto, médio e longo prazo. O curto prazo agora nós temos que pegar todos esses protocolos, né, tudo que nós fizemos de ciência e naturalmente ter um feedback dentro de casa, ajustar o que nós temos para poder melhorar. A gente sempre tem que melhorar, isso é da nossa cultura, nós sempre temos que melhorar. Nós nunca vamos estar 100%. Que a hora que chegar um 10, nós já, constantemente uma busca atrás do 10. Bom, num prazo de 3 anos, nós estamos buscando aí trabalhar com, quem sabe, buscar, né, novos elementos benéficos. Né? A gente, como está agora o selênio, né, passou a fase lá do níquel, que é um nutriente, do selênio, agora o que vai vir, né, de novo? Então nós temos que buscar algo, os desafios estão cada vez maiores, nós temos que buscar coisa também que seja tão robusto quanto, né, e que colabore. Não só elemento benéfico, mas também novas moléculas, o que pode ser aliado, né, ou talvez trazer aquilo que já foi testado na ciência básica para o campo, né, o que vai funcionar, o que vai para frente. Já na visão de mais longo prazo, que é aí que eu falo, talvez a dificuldade da regulamentação, que isso pode ser muito longo prazo mesmo, eu vejo que um caminho do futuro, sem dúvidas, vai ser a gente trabalhar com silenciamento gênico, sabe? A gente pulverizar algo, por exemplo, o microRNA, que silencia um gene de interesse. Por exemplo, hoje nós fazemos lá o estruturado por vários ingredientes para trabalhar e alterar a relação auxina-citocinina. Mas se eu tivesse um microRNA específico que silenciasse a enzima-chave, a IUCA, que é a enzima-chave de produção de auxina, bom, eu desbalancearia e talvez seria mais específico, né, com uma coisa só. Então eu teria mais controle do tempo que ela ia silenciar. Mas isso é algo assim que está um futuro um pouquinho mais distante, talvez outros países já estão desenvolvendo, mas aqui no Brasil, pela regulamentação, vai um tempinho ainda. Mas eu acredito muito nisso. Para fechar... dos agronautas. Bom, nós temos bastante gente jovem também começando a carreira, né? Bastante gente querendo melhorar a cada dia também, né? Como profissional, como pessoa. Uma pergunta mais do lado pessoal, né? Para o Janderson, para o Lucas. Se vocês pudessem elencar o top 3 livros que impactaram, mudaram a vida de vocês de fato, e o que cada livro trouxe de ensinamento, assim, de uma forma breve, seria bem importante. Legal. Eu vou comentar aqui sobre os top 3. Tudo Começa pelo Porquê, do Simon Sinek, que eu acho que é muito legal. Inclusive, a logo da Bience, se vocês repararem aqui, tem 3 arcos que foram inspirados lá no Círculo Dourado, né, que ele traz no livro, Tudo Começa pelo Porquê. Então é bem bacana. Armas da Persuasão, né, que é muito bom. E as Armas da Persuasão, ele traz assim um pouco de como se comunicar melhor e também entender um pouco desse lado, né, de negociação, né, ele ajuda bastante. E como fazer amigos e influenciar pessoas, que é um clássico, né? É um clássico. E porque às vezes nós, né, como profissionais, a gente sempre pensa muito no conhecimento, na parte técnica, né? E já vem aquele conceito lá antigo de um psicólogo, Thomas Duran, que era o chá que o pessoal falava, né? Que é o conhecimento, a habilidade e a execução, né? Que é de fato a atitude. Uhum. Né? Então ele falava lá, 15% é o conhecimento, se eu não estou enganado, 25% a habilidade, o restante a atitude. E hoje o negócio é atitude, né? Conhecer pessoas também é uma atitude, de estar relacionado. Hoje nós estamos muito presos, talvez, no celular. Eu sempre falo com a minha turma do meu time, falo, gente, liga, rapaz. Não pega, não faz. Porque ainda, quando eu comecei o trabalho, ainda era ligação mesmo. Ou ir lá, encontrar com a pessoa, né? E é outra coisa, ao invés de estar mandando uma mensagem, né? Então,
relacionamento eu acho que é muito bom e esse livro ajuda bastante. Alguns são muito parecidos com o do Lucas, né? Como As Armas da Persuasão, eu acho que é um livro bastante interessante para a gente começar a abrir o pensamento em relação ao relacionamento com as pessoas, né? E como que o mundo funciona. Eu acho que é bastante interessante. Para quem está começando também, apesar de eu atuar pouco diretamente no comercial, a Bíblia das Vendas é bem simples, entende? Mas abre muito a mente para saber como é que funciona, né, a negociação. E da parte técnica, eu acho que o primeiro livro que me fez abrir a mente para estudar, para ler, foi o livro Taze. Quando eu peguei, que eu tive que ficar folheando e pesquisando na internet o que significava, para mim foi um divisor de águas que leva a gente a entender que o caminho é estudar cada vez mais. Entende que o negócio não está somente em um lugar. Ou você procura ou vai ficar superficial. Como é que chama? Taze? É o Fisiologia Vegetal do Taze e o Zay. Tá. São os autores. Esse é clássico, hein, mas muito bom essa sugestão. Não tinha lembrado da parte técnica, eu fui mais para a parte de marketing, mas muito bom. Sim, esse é muito didático, é muito bom. Mas também não pode desanimar, né? Porque o bicho tem umas 600 páginas, né? Eu tive que ler aquilo umas 2 vezes na minha vida já. É um curso completo ali, né? Sem dúvida. Até hoje eu recorro a dar uma folhada nesse livro que o Janderson comentou. Sim, é um livro que não desatualiza, né? Sempre tem as versões aí, eu acho que todos os assuntos são bem-vindos o tempo inteiro. Acho que a gente está falando aqui sobre estresse, sobre o que acontece na agronomia, que a gente está procurando as respostas ainda, né? E o conhecimento básico está lá. Com certeza. Muito bom. Muito bom, pessoal. Então, muito obrigada aí pela presença aqui de vocês, né? Janderson e Lucas. Sabe que as portas sempre abertas aqui também no nosso podcast, né? E você aí também, agronauta do outro lado, o que você achou desse episódio? Comenta aí embaixo se ficou alguma dúvida, se você concorda, discorda de algum assunto que a gente colocou aqui. Participe também dentro da nossa plataforma Cultive Academy. Lá você tem uma exclusividade que a gente vai dar prioridade ali em responder as perguntas, né, as opiniões do pessoal que está lá dentro. E a inscrição é gratuita, tá? Vou deixar aqui embaixo para você saber mais. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!